Bom, pessoal, sou a professora Caroline Ferreira, estou ministrando a disciplina de empreendedorismo para vocês com a carga horária de 45 horas. Né? A nossa disciplina, vocês podem entrar em contato comigo através do e-mail, certo? A disciplina de empreendedorismo ela tem uma carga horária de 45 horas e o objetivo dessa disciplina é possibilitar ao aluno o conhecimento de atitudes e comportamentos empreendedores, bem como o conhecimento do processo empreendedor, para que vocês possam se oportunizar o desenvolvimento de novos negócios, de forma mais competitiva e sustentável. Para atingir esse objetivo proposto, a gente vai dividir nossos conteúdos, o conteúdo dessa nossa disciplina, em 4 unidades. Certo? Também temos um material de apoio, temos as atividades, exercícios para que vocês possam aprofundar ainda mais nosso conteúdo. Bom, na primeira unidade nós vamos ver sobre o empreendedorismo. Então, na primeira aula nós vamos, que é a aula de hoje, introdução ao tema e alguns conceitos. Na aula 2 nós vamos ver a Revolução Histórica e os estudiosos dessa disciplina, desse tema. Na aula 3, nós vamos falar um pouco do indivíduo empreendedor, qual é o perfil, qual a importância do empreendedor, empreendedorismo por oportunidade e empreendedorismo por necessidade. Na segunda unidade, nós vamos falar do perfil do empreendedor, a gente vai abordar quais são as características, os comportamentos que são exigidos para um bom empreendedor, certo? Então, e também vamos falar do intraempreendedorismo, que o empreendedor não é só quem monta um próprio negócio, mas o empreendedor também ele pode empreender dentro da atividade da empresa onde ele está inserido. A unidade 3 a gente vai abordar empreendendo, então a gente vai falar do processo empreendedor, como é que acontece esse processo, qual é o encadeamento que deve acontecer, as etapas e as fases. E por último, para finalizar, nós vamos ver o planejamento, planejando o empreendedorismo, onde a gente vai estar falando uma boa ideia é suficiente e sobre o plano de negócios. Depois vamos fazer uma pequena revisão e vocês vão fazer a sua avaliação através dos seus tutores presenciais. Bom, na primeira unidade, que é o que a gente vai ver na aula de hoje, nós vamos abordar sobre empreendedorismo, introdução ao tema e com alguns conceitos. Tá? A nossa meta dessa aula é apresentar o tema empreendedorismo e seus conceitos e ao final da aula você deverá ser capaz de conhecer o tema e de conceituar empreendedorismo. Bom, a maioria das invenções que revolucionaram os estilos de vida das pessoas ocorreram a partir do século XX, num curto período de tempo. Então, se você for pensar na maioria das invenções como computador, internet, televisão digital, a própria televisão, então vários artigos e várias invenções que aconteceram foi justamente nos últimos tempos, nos últimos anos. E assim, então as invenções são frutos de quê? De onde surgem as invenções? São frutos de inovações, de inovações tecnológicas, inovações de produtos, então são frutos de inovações. E quem é que inova? Quem é que faz essa inovação? Quem é que proporciona essa inovação? Justamente os empreendedores, que ele, a partir de algo inédito, de um novo olhar, uma nova visão sobre algo que já existe, que todo mundo utiliza, ele modifica, ele refaz, ele inova a partir dessa necessidade que ele percebe no seu ambiente. Bom, o papel do empreendedor, ele sempre foi fundamental na sociedade. Então, desde o início da Revolução Industrial e até antes, a inovação ela se fez necessária. Tanto é que nós formos pegar a evolução do homem foi justamente a base de várias inovações. No começo para a pesca, para a caça, depois para uma produção mais em escala. E hoje em dia nós temos um mundo de inovações de forma constante. A cada momento tem inovações em produtos, em processos, em tecnologias, em serviços. Então,
Por que só recentemente foi intensificado o estudo do empreendedorismo, o empreendedorismo de forma mais planejada, mais organizada, né? Então, por que só nos últimos tempos? Então, existem vários motivos para isso ter acontecido. A intensificação ele aconteceu através do avanço tecnológico, né? Se avançou muito, né, a tecnologia, se você for ver a medicina, a indústria, né, o próprio serviço, o turismo, né, a infraestrutura. Então, esse avanço tecnológico proporcionou, né, uma intensificação cada vez maior de empreendedorismo. Também a sofisticação dos meios de produção e de serviço. Então, se precisou antigamente você tinha um computador, ele ocupava uma sala. Hoje em dia você tem um computador na palma de mão, até num relógio você tem um computador. Então, essa sofisticação dos meios, da necessidade, a maneira de você produzir, acabou também ajudando nessa intensificação. Mudanças culturais no estilo de vida. Hoje em dia a gente vive um mundo mais corrido, precisa de soluções mais rápidas, mais eficientes. A gente precisa que o nosso dia a dia seja cada vez mais, né, cheio de soluções. Então nós temos hoje, por exemplo, micro-ondas para você rapidamente fazer, né, se alimentar. Você tem o self-service, que foi uma inovação dentro do restaurante à la carte. Então você tem vários exemplos de inovações, né, que ocorreram porque mudou o estilo de vida, mudou a cultura. Hoje em dia nós temos a cultura, por exemplo, do fast food. Então as pessoas querem comer de forma mais rápida. Não deixou de existir, claro, a cultura de você comer, fazer a refeição à mesa, ter mais, não deixou de ter isso, mas tem outras necessidades. Então, esse estilo de vida, essa mudança cultural, fez com que as pessoas inovassem, surgissem novos empreendimentos. Necessidade de diminuição da mortalidade. Então a gente pode perceber que muitas empresas abrem, mas muitas delas fecham as portas. Por que isso ocorre? Então, você não estudar o empreendedorismo, não levar o empreendedorismo de forma mais planejada e organizada, leva as empresas a falirem, a fecharem suas portas. E aí então vem o empreendedorismo para tentar justamente reverter isso, ter empresas mais, né, duradouras. Intensificação da competitividade e da inovação, né? Então hoje em dia a competitividade aumentou, tem muito mais empresas, né? Henry Ford já dizia que o cliente podia escolher qualquer cor de carro desde que fosse preto, porque só tinha ele no mercado, então ele só vendia o carro preto. Para ele era melhor processar, fazer um processo produtivo somente com carros pretos. Hoje em dia, se uma empresa vender só um tipo de produto, ela acaba falindo. Então, essa competitividade, o número maior de empresas, acabou também intensificando o empreendedorismo. E a busca pela ecoeficiência e pela sustentabilidade. Então, nós vivemos num mundo que queremos soluções para poder as gerações futuras estarem também, né, podendo se proporcionar, podendo usufruir de uma vida de qualidade. Então se buscou novas soluções. Então várias empresas hoje ela trabalham com a ecoeficiência, com a sustentabilidade, para se permanecerem no mercado de forma mais sustentável. Bom, então o momento atual pode ser entendido como a era do empreendedorismo, pois os empreendedores, eles eliminam barreiras comerciais e culturais. Hoje nós temos um processo de globalização onde cada vez mais as empresas estão cada vez competindo, né, com maior número de empresas. Então você tem tanto barreiras comerciais como culturais. Você, por exemplo, tem fast food em todo lugar do mundo. Você tem culturas, né, que tem, você hoje em dia aqui no Brasil você come sushi, você come pizza. Então as culturas elas não têm mais barreiras. Os empreendedores encurtam distância à medida que ele proporciona ferramentas e possibilita com que você, independente do lugar que você esteja, você pode adquirir produtos e serviços, conhecimento, tecnologia. Então você acaba encurtando distâncias. Os empreendedores globalizam e renovam conceitos, né, econômicos. Então você tem, por exemplo, o capitalismo ele está difundido. Então você acaba, exemplos que você tem de educação ou de empreendedorismo ou de processos produtivos, eles também acabam se globalizando e se renovando. Os empreendedores criam novas relações de trabalho e emprego,
né? Então você encurta os níveis hierárquicos, você dá mais poder, né? O empoderamento para os seus funcionários, então é a relação de trabalho, né? De confiança, né? Então você muda isso. Você tem, por exemplo, pessoas hoje em dia que trabalham em casa, e eles produzem tanto quanto uma pessoa que vai ao escritório. Então existem várias formas hoje de se relacionar no trabalho. Eles quebram paradigmas, então eles estão aqui, os empreendedores são pessoas que estão quebrando constantemente paradigmas, seja culturais, seja, né, comerciais, né? Então todos os paradigmas que existem, ele está lá justamente para quebrar, para mostrar que pode inovar, que pode trazer um novo. E também geram riqueza, né, para a sociedade, à medida que eles empregam, que eles, né, pagam seus impostos, que eles, né, transformam a economia, fazem com que novos fornecedores se agreguem, né, ele abre os horizontes, então ele faz com que o dinheiro circule, então eles acabam gerando riquezas. Bom, e uma grande mudança de paradigma no empreendedorismo foi justamente o quê? Antes o foco era no emprego, na estabilidade, na segurança. As pessoas elas eram educadas para, né, entrar numa empresa e ser um empregado, ela era educada para fazer concursos, ou seja, a questão da segurança, né? Montar uma empresa, você escolher entre um emprego e montar uma empresa, não era uma opção tão boa, né? Então, esse paradigma foi quebrado. Hoje em dia, o empreendedorismo está entrando cada vez mais nas instituições, os governos estão incentivando, né, o empreendedorismo. Então, o foco hoje é no empreendedorismo. Então, você formar pessoas que sejam empreendedores, não necessariamente que abram novos negócios, mas que modifiquem, estejam inovando constantemente, mesmo dentro do seu trabalho. Então, existe incentivo, né, desde a escola, as próprias empresas, né, investem cada vez mais no empreendedorismo, justamente para se manterem competitivas, né, e sustentáveis. Então, no Brasil, o conceito de empreendedorismo ele se intensificou mais a partir da década de 1990, né, com a preocupação de criar empresas que fossem duradouras e a necessidade de diminuir as altas taxas de mortalidade desses empreendimentos. Então, no Brasil, nós tínhamos, né, uma alta taxa de mortalidade, né, as empresas elas, né, faliam com uma certa frequência. Então, o Brasil sentiu necessidade de se intensificar esse estudo. Então, além disso, muitas grandes empresas, porque as pequenas empresas são mais fáceis, né, de ter essa mortalidade, mas muitas grandes empresas tiveram que procurar outras alternativas para aumentar a competitividade, reduzir custos e manter o mercado de forma globalizada, né, cada vez mais dinâmico. Logo, o tema despertou interesse, né, tanto no meio empresarial e acadêmico, quanto no meio governamental. Então, só para vocês terem uma ideia, hoje no Brasil, as micro e pequenas empresas representam 99% da economia, 52% da geração de emprego, porém somente 20% do PIB. Ou seja, o Brasil ele tem emprego, mas tem baixa produtividade. Então, a gente precisa reverter isso com empresas, né, duradouras. Então, qual é a solução? A inovação, certo? E qual é uma das principais fontes de inovação? É justamente o empreendedorismo. Daí a importância desse estudo, dessa intensificação do empreendedorismo no Brasil, certo? Então, o Brasil ele está entre os 7, né, países que mais empreende, né, segundo, né, a informação do IBGE e do SEBRAE. Então, ele também tem uma ocupação de pessoas, número muito alto de ocupação de pessoas. Mas o que é mesmo empreendedorismo? Então, vamos pensar o que você acredita que seja empreendedorismo. Um tema que está o tempo todo na mídia, né, cada vez mais em voga, existem eventos, existem cursos somente de empreendedorismo. Mas o que é o empreendedorismo? Então, nós temos vários estudiosos, né, cada qual tem um conceito diferente, né, numa definição diferente de empreendedorismo, mas que tem uma base, né, uma linha, né, que elas são similares entre si. Então, Dolabella, ele diz que o termo empreendedorismo ele é uma livre tradução da palavra entrepreneurship, utilizado para designar o estudo relativo ao empreendedor, seu perfil, suas origens, seu sistema de atividade e o seu universo de atuação. Então, ele
Dona Bela, ele diz justamente que o empreendedorismo pode ser desde a criação de uma empresa, a geração do autoemprego, ou seja, de você, né, autogerenciar sua carreira, seu emprego, e ele pode ter um empreendedorismo comunitário e funcional, ou seja, você empreender, né, de forma comunitária, como por exemplo nós temos hoje as cooperativas, associações. Então, empreendedorismo, né, segundo José Carlos Teixeira, empreendedorismo é ousar, transformar, descobrir novas vidas em cima de produtos que já existem. É sonhar para frente, dar função e vida a produtos antigos. Enfim, empreendedorismo é provar o futuro, reunir experiências e ousadias e ir além do tradicional. Certo? Então, o empreendedorismo, segundo Fernando Dolabella, deve ser relacionado à capacidade de gerar riquezas acessíveis a todos. Né? Utiliza o termo empreendedorismo em seu sentido amplo, considerando uma forma de ser e não de fazer. Então, estão excluídos nesse conceito, por exemplo, o empregado empreendedor, o intraempreendedorismo, o pesquisador empreendedor que inova dentro das suas pesquisas, nas metodologias, na busca por informações, o empreendedor comunitário, o próprio funcionário público inovando dentro da sua carreira, uma nova forma de fazer, certo? O mundo, qualquer que seja a sua atividade, pode ser um empreendedorismo. Então, empreendedorismo não é uma ciência e nem é uma arte, é prática, né? Segundo Drucker. Então, é prática, então é agir, é você estudar, buscar conhecimentos, né? Inovar, né? Enxergar dentro dessas oportunidades de uma forma de inovação e atrás dos seus ideais, gerar riqueza, gerar lucro, gerar emprego, né? E gerar o desenvolvimento social. Certo? Então, o processo de descobrir ou desenvolver uma oportunidade para então gerar valor através da inovação, agarrando tal oportunidade sem levar em conta um ou outro recurso, seja ele humano ou capital, como também sem levar em consideração a posição do empreendedor dentro, né, da nova ou da existente empresa. Certo? Então, vocês podem ver que tem em todas essas definições, tem algumas coisas que se coincidem, que é a inovação, né, o poder de transformar o mundo em que você vive, ou as formas como as coisas estão sendo feitas, inovar, seja numa empresa, seja dentro do seu, né, da sua comunidade, dentro do seu trabalho. Né? Então, a inovação é inerente ao processo empreendedor, ao empreendedorismo. Outra questão é você buscar concretizações, é você buscar estar sempre se autorrealizando, buscar sempre se aperfeiçoar naquilo que você faz, seja na sua empresa, seja no seu trabalho, seja na sua casa. Então, está sempre buscando. Então, isso daqui foi a primeira aula, onde a gente conheceu um pouquinho do que é empreendedorismo, né, um pouquinho sobre uma pequena introdução de por que o empreendedorismo está sendo estudado. Na próxima aula iremos estudar a evolução histórica do empreendedorismo e seus principais estudiosos. Recomendamos a leitura do livro Empreendedorismo, né, do José Carlos Assis Dornelas, certo? E também vocês podem perceber a bibliografia no nosso material. Vocês vão ver algumas dicas e sugestões de vídeos, tem uma atividade que vai estar lá, que seria apenas para melhorar e aperfeiçoar o aprofundamento do conteúdo. Até a próxima aula.